Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia BPro. Eu sou Lincoln Oliver e na aula de hoje é uma aula muito especial porque foi uma aula sugerida por vocês. Essa aula é baseada num comentário que a gente teve de um seguidor aqui em um outro vídeo nosso, onde ele apresentou uma situação de Power BI que ele não conseguia resolver. A situação era bem parecida com o que a gente tinha no vídeo, mas ele tinha uma coisa que diferenciava completamente. A gente não poderia resolver isso da mesma forma que eu resolvi naquele vídeo e por isso a gente gravou esse vídeo aqui com outras duas maneiras dele resolver aquela situação específica no Power BI. E para isso a gente está falando de utilizar colunas dinâmicas no Power BI. Como é que eu crio colunas de maneira dinâmica no Power BI para eu utilizar ela ali nos meus gráficos? A gente vai ver. A gente tem algumas maneiras de fazer isso no Power BI, então já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal da Academia BPro para não ficar por fora de nenhuma novidade e, mais importante de tudo, a gente está utilizando esse vídeo aqui para responder uma dúvida de um dos nossos seguidores. Então já aproveita, já deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você quer aprender de Power BI aqui. Quem sabe na semana que vem eu não estou lançando um outro vídeo desse falando aí sobre a sua dúvida, sobre a sua dificuldade, sobre a sua situação ali do dia a dia específico para resolver o seu problema. Deixa aqui embaixo, link eu quero aprender não sei o que no Power BI. Então agora que a gente já colocou aqui embaixo, já se alinhou aqui, chega de papo e vamos pro vídeo. Algum tempo atrás a gente lançou um vídeo explicando como fazer medidas dinâmicas no Power BI, que é um vídeo muito bacana que ensina você a fazer cálculos ali dinâmicos no Power BI da seguinte maneira. Vamos supor que você tem uma base de dados que é em dólar, uma base de dados que é em real. Você quer que o seu usuário selecione ali com qual moeda ele quer ver e a partir disso todo o dashboard é calculado em cima daquilo. A gente tem para isso a funcionalidade de medida dinâmica no Power BI, que eu ensinei isso a fazer lá em outro vídeo que a gente lançou há bastante tempo atrás. E a gente teve recentemente um comentário nesse vídeo de um dos nossos seguidores aqui, achando o vídeo, em primeiro lugar, excelente, mas ele tinha uma dúvida aqui que é muito interessante para a gente. Ele perguntou como é que ele faz para criar uma coluna dinâmica no Power BI. Porque quando a gente utiliza medidas dinâmicas, a medida ela fica ali sempre com o mesmo nome, tá? Então, se eu estou calculando em dólar ou real, ele vai trazer sempre ali que é o valor total. E aí você vai saber em dólar ou real, porque você tem que selecionar se você quer em dólar ou real. Como ele está tentando utilizar isso aqui numa tabela, tá? Se eu voltar aqui para o Power BI e a gente vir em uma tabela aqui e trazer qualquer medida aqui, eu não consigo alterar o nome desse campinho aqui, dessa coluna numa tabela, de maneira dinâmica. E o nosso seguidor estava perguntando exatamente como é que ele faz isso, porque era exatamente essa dificuldade que ele estava passando em um projeto que ele estava trabalhando de Power BI. E como a Academia BPro é extremamente comprometida em ajudar aqui os seus seguidores a se desenvolverem em Power BI, a gente está fazendo um vídeo explicitamente aqui para mostrar como é que você pode fazer isso aqui, responder a dúvida do nosso amigo aqui de duas maneiras diferentes e de como você pode fazer isso no Power BI. Então isso é para você ver que a gente realmente está atento ao que vocês colocam aqui embaixo, que vocês interagem e comentam aqui pra gente. Então se você já tem alguma dúvida de Power BI que você não conseguiu resolver até hoje, que você não achou nenhum vídeo aqui da Academia BPro ensinando a fazer sobre isso, eu quero que você já dê um pause no vídeo agora, já deixa aqui embaixo nos comentários assim, Lincoln, eu quero aprender a fazer isso aqui no Power BI, ou Lincoln, eu nunca consegui fazer isso no Power BI, e quem sabe já não sai um vídeo aí nas próximas semanas te ensinando a fazer exatamente aí o que você precisa com o Power BI. Então vamos direto para a aula agora para a gente ver duas maneiras de resolver esse problema aqui, tá? E só para a gente entrar em um pouquinho mais de detalhes do que é esse problema, eu vou pegar essa tabela aqui, que eu já coloquei a coluna de faturamento, né? E vou trazer a coluna de país aqui. A minha base de dados, eu tenho umas colunas bem simples. Eu tenho aqui a data da venda, o valor da venda, o país, o produto, a quantidade vendida e o segmento da venda. Uma maneira de eu fazer uma medida dinâmica aqui é eu ter um botãozinho aqui na minha tela no Power BI, onde eu possa selecionar se eu quero o faturamento ou se eu quero a quantidade vendida. São duas medidas diferentes
E aí, através da medida dinâmica, a gente conseguiria selecionar aqui facilmente se eu quero o valor de faturamento ou o valor vendido, ali a quantidade vendida. O problema aqui, quando eu utilizo isso numa tabela, é que esse campinho aqui, esse nome dessa coluna, ele fica estático, ele não muda. Eu poderia chamar ele aqui de valor total, por exemplo, e ele ia ficar sempre com esse nome. No caso da dúvida aqui do nosso amigo, ele precisa que o nome aqui na tabela também mude. Isso aqui já muda completamente o cenário. Utilizar as medidas dinâmicas para esse tipo de solução não é a solução mais ideal. E aí, como é que a gente pode resolver esse problema aqui? A gente vai utilizar outras duas maneiras da gente resolver isso de maneira muito simples aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente vai dar algumas gambiarras aqui no Power BI para a gente conseguir chegar no resultado final, tá? Mas vocês vão ver que vai funcionar super bem. Eu vou adicionar duas colunas na minha base de dados. Essas duas colunas são simplesmente para eu dar os títulos ali que eu quero que sejam dinâmicos aqui na minha tabela. Então eu vou vir aqui na pasta de dados de Power BI, vou clicar na minha tabela e vou vir aqui em cima em ferramentas da tabela, eu vou criar aqui uma nova coluna. Tudo que essa coluna vai ter é o título que eu quero que ela tenha. Então eu vou chamar ela aqui título 1. Eu posso botar ela aqui faturamento, tá? Vou chamar ela de faturamento 2. E aqui eu vou botar entre aspas aqui, ó, faturamento. Então a coluna vai ser basicamente isso, tá? Esse nome aqui dela vai ser o nome que eu vou apertar lá no botãozinho também. Então tem que tomar muito cuidado porque tem que ser um nome intuitivo aqui. A gente está dando exemplo aqui com faturamento 2, mas você pode botar o que você quiser. Eu só não vou botar faturamento porque eu já tenho uma coluna aqui chamada faturamento e ele não vai deixar eu criar duas colunas com o mesmo nome. E aqui é só trazer faturamento também escrito entre aspas, tá? Porque eu só quero que essa coluna tenha exatamente isso aqui. Seja uma coluna que só tenha escrito faturamento nela. Nada demais até agora, tá? A gente vai fazer a mesma coisa e trazer uma outra coluna chamada quantidade. Então, quantidade, vou chamar ela de quantidade 2, porque eu já tenho uma coluna de quantidade na minha base de dados. Eu vou aqui também fazer a mesma coisa nela. Então trouxe duas colunas aqui que a princípio não estão servindo para nada. Só está trazendo aqui a faturamento, tudo escrito faturamento, quantidade, só trazendo a quantidade, que é o que eu quero que apareça aqui depois, tá? O que eu faço a partir de agora? Agora eu vou usar uma função mágica do Power BI, que inclusive é bem recente no Power BI, então pode ser que você não veja ela de primeira, que eu já vou te ensinar como é que você habilita ela no seu Power BI. Aqui em modelagem eu tenho o campo de novo parâmetro. O que é esse novo parâmetro? Posso criar aqui um intervalo numérico ou um parâmetro de campos. É esse aqui que a gente vai criar, mas antes da gente criar ele, pode ser que você não veja esse parâmetro de campos aqui. Pode ser que quando você clique aqui em novo parâmetro, ele já abra uma caixinha nova de diálogo para você. E aí o que você faz? Isso acontece porque essa função é recente no Power BI, ela veio ali em meados de 2022 para o Power BI e dependendo da versão que você tenha do Power BI, ela não esteja aparecendo para você, você tem que habilitar ela. Como é que você faz para habilitar essa funcionalidade? Você vem aqui na abinha de arquivo, vem aqui em opções e configurações, vem aqui na abinha de opções e aqui a gente tem a funcionalidade de ativar isso aqui, tá? Então aqui nas configurações globais, você vem aqui no final em recursos de visualização. Se você descer até o final aqui, você tem aqui o chamado parâmetros de campo. Marca essa caixinha, dá OK, ele vai pedir para você reiniciar o seu Power BI, tá? Então fechar todos os Power BI que você tem aí e abrir de novo, e aí sim você vai conseguir ver isso daqui, tá? Muito tranquilo de você ativar essa funcionalidade. Pode dar um pause no vídeo agora, ativar se não tiver ativado e daí a gente continua. Agora eu vou criar aqui meu parâmetro de campo. E aí o que eu vou criar aqui? Ele vai criar basicamente uma nova tabela dentro do meu Power BI. E essa tabela vai permitir que eu use colunas de maneira completamente dinâmica, tá? Então eu vou chamar aqui o nome dessa tabela. Esse aqui vai ser o nome da minha tabela, eu vou chamar ela de campo dinâmico, tá? Você pode chamar ela do que você quiser, não importa. O importante aqui é que você dê um nome que você reconheça depois. Aqui a gente vai trazer todos os campos que a gente quer da nossa base de dados principal. Eu vou trazer aqui o campo de faturamento normal, o campo de faturamento 2 que a gente criou, o campo de quantidade normal e o campo de quantidade 2.
Na realidade, eu só preciso desses campos novos que eu criei, tá? Eu não preciso do faturamento aqui numérico nem da quantidade. Eu só estou trazendo isso aqui para te exemplificar o porquê eu não poderia utilizar essa função aqui sem o que a gente vai fazer depois, tá? Então eu vou criar aqui. O que vai acontecer quando eu criar essa função aqui? Na minha página, ele vai adicionar um filtro aqui, tá vendo? Ele já está aparecendo aqui um filtro para mim, para eu escolher se eu quero por quantidade ou faturamento. Esse campo dinâmico aqui, por si só, ele já traz um dinamismo para a gente. Porque se eu abrir uma nova tabela aqui, ao invés agora de colocar os meus campos da minha tabela financeira, a gente vai pegar aqui a coluna país e trazer aqui para minha tabela, e agora eu vou trazer a campo dinâmico aqui para minha tabela. O que vai acontecer? Aqui eu já tenho o país, o faturamento e a quantidade. Mas vamos supor que eu queira ver só o país e o faturamento. Veja que ele não está sumarizando os dados aqui como ele está fazendo aqui embaixo. Ele não está trazendo o valor total de faturamento, ele não está agrupando aqui, ele está mostrando todas as vendas do Canadá, depois ele começa todas as vendas de todos os outros países que eu tenho aqui. Então, isso aqui não funciona para a gente. Essa medida de campos dinâmicos, ela funciona para outras alternativas para a gente que são interessantes, mas se eu quisesse utilizar isso aqui direto, eu não poderia. Por isso que a gente criou aqui essa quantidade 1, essa quantidade 2 e essa faturamento 2, tá? Então, é por isso que eu coloquei essas duas aqui só para vocês verem que não dá para a gente usar direto. A gente vai precisar dessas duas novas que a gente criou aqui. E aqui que está o pulo do gato para a gente fazer a nossa medida dinâmica, tá? E agora a gente vai criar aqui o seguinte, a gente vai criar uma nova medida para eu conseguir saber se o valor que está selecionado aqui no meu filtro é o valor de quantidade 2 ou valor de faturamento 2. Como é que eu sei isso, tá? Primeiro, como é que essa tabela aqui que ele cria para a gente, ela é criada no Power BI? Se a gente quiser, a gente consegue ver a fórmula dessa tabela. E como é que a gente faz isso? A gente clica aqui no nome, porque ela é uma tabela que ele cria através ali de uma fórmula em DAX. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim qual é essa fórmula. E o que ele chama aqui, essa fórmula? Ele chama aqui que a coluna de faturamento vai ser a coluna de faturamento. Ele chama aqui, ó, name of, é para ele selecionar a coluna da minha tabela que ele vai pegar. E ele determina aqui um código para essa coluna. Então, o nome da coluna faturamento vai ser a coluna faturamento aqui, e vai ser a coluna 0. A coluna quantidade aqui, que vai ser a coluna quantidade da minha tabela financeira, vai se chamar 1. A quantidade 2, que é a quantidade 2 lá da minha financeiro, vai ter o código 2. E a faturamento 2 vai ter o código 3 aqui. Se eu quisesse, por exemplo, tirar qualquer uma dessas colunas aqui, eu poderia simplesmente vir aqui e apagar isso daqui e dar um Enter. Ele já ia acertar aqui para mim, pra gente. Então, como isso é feito através de fórmula, se eu quiser modificar essa fórmula, eu posso, não tem problema nenhum. Mas a gente não tem que se importar com isso, tá? Basta você selecionar as colunas que você quer de maneira dinâmica lá e trazer de fato o que você quer. Agora sim, eu posso também aproveitar aqui e renomear ela para quantidade e faturamento. Por quê? Porque ela só vai ser renomeada para quantidade e faturamento nessa minha tabela dinâmica aqui, nesse meu campo dinâmico, embora ela tenha um outro nome na minha tabela original aqui, que está aparecendo aqui para gente. E aqui o que me interessa de fato nessa medida, nessa fórmula aí que a gente está vendo, não é nem isso de renomear, nem esse campo aqui que ela está usando, mas esses códigos aqui que ela tem, tá? Então a minha quantidade de faturamento tem o código 2 e a minha faturamento tem o código 3. E é aí que vem o pulo do gato para a gente fazer o cálculo dessa forma. Porque o que acontece? Vamos voltar para essa tabela aqui. Se a gente ver, eu consigo fazer aqui, ó. Se eu selecionar ela aqui, ela já muda de quantidade e faturamento. Ela já muda aqui e já vê que ela não agrupa. Ela não traz todas as linhas como a medida de faturamento que estava trazendo antes. Então ela não está abrindo aqui todas as linhas. Eu preciso agora de uma medida que me traga aqui qual é o valor que está selecionado nessa tabela. Se está selecionado faturamento ou se está selecionado quantidade. Como é que a gente faz isso? De maneira muito fácil, eu vou vir aqui na minha tabela financeira, poderia ser também na tabela de campo dinâmico aqui. Eu prefiro fazer na tabela principal, mas onde a medida vai estar não importa. Eu vou selecionar aqui a minha tabela financeira e vou em nova medida. E a gente vai colocar aqui, ó,
campo selecionado. E para eu pegar o campo selecionado, eu tenho a medida selected value. E aí a gente vai pegar aqui, ó, da tabela campo dinâmico, que foi a tabela que a gente criou, a gente vai pegar esse campo dinâmico pedido. Esse pedido nada mais é do que o código que a gente tinha anteriormente. Aquele código lá que eu te mostrei aqui na fórmula da tabela é basicamente isso. Quando eu fizer essa fórmula, se eu te trazer essa fórmula aqui para o meu visual de tabela, a gente vai ver que ele vai saber exatamente o código que está selecionado aqui, ó. Então, se for aqui o campo selecionado 2, ele vai trazer aqui 2, se não 3, e assim vai. E agora, o que a gente tem que fazer para trazer o resultado final? Se o campo selecionado for o campo de quantidade, eu tenho que calcular a coluna de quantidade. Se for desfaturamento, eu tenho que calcular aqui por faturamento. Então, como é que faz aqui agora? A gente vai criar uma nova medida para fazer o cálculo final. Essa medida eu posso chamar de qualquer coisa, tá? O nome dessa medida não vai aparecer na minha tabela. Vou chamar aqui ela de valor final. E tudo que eu tenho que saber agora é qual campo que está selecionado. Se for o 3, eu quero que traga o valor de faturamento. Se for o 2, eu quero que traga o valor de quantidade. Então, eu vou usar aqui a fórmula if para saber qual é o campo selecionado. Então, vou pegar aqui, ó, a medida que a gente acabou de criar. Se esse campo selecionado for igual ao número 3, então eu quero fazer a soma da coluna de faturamento da minha tabela. Se ele não for igual a 3, automaticamente ele vai ser igual a 2, porque eu só tenho essas duas opções ali. Então eu vou trazer a soma da quantidade, porque eu sei que a soma da quantidade é justamente o campo 2 aqui. E basicamente está pronta a minha medida final. Um detalhe aqui importante: como eu quero utilizar isso aqui numa tabela, eu não posso trazer isso aqui para esse tipo de tabela, tá? Porque a gente vai ver aqui que a gente vai ter o mesmo problema. Ele já alterna aqui no momento que eu selecionar a quantidade de faturamento, mas aqui eu ainda tenho aqui a faturamento aparecendo, essa coluna aqui aparecendo. Eu posso tirar ela daqui, inclusive, posso tirar também esse campo selecionado, e a gente tem aquele primeiro problema que a gente falou no início do vídeo, que ele fica com o nome fixo aqui, mas esse nosso amigo quer que esse nome seja alterado. Como é que eu faço então? Eu mudo essa tabela aqui para uma matriz. Quando eu mudar ela para uma matriz, eu trago ela aqui para a parte de valores, que aí a coisa já começa a se comportar de maneira diferente. O que a gente vai fazer aqui, tá? A gente, na verdade, ao invés de trazer ela aqui para valores, a gente vai deixar essa medida aqui e a gente vai trazer também a campo dinâmico aqui para a parte de colunas. E aí o que vai acontecer? Ele vai somar essa medida aqui baseada no meu campo dinâmico. E aí viu que já sumiu aqui completamente a minha medida aqui de valor final. O nome dela some completamente. E agora, quando eu selecionar faturamento, vai aparecer sim aqui a coluna de faturamento, aqui com o valor total, e a quantidade a mesma coisa. Então a gente já conseguiu aqui fazer o nosso campo com um nome dinâmico aqui da minha tabela e com cálculo dinâmico. Então, se eu quiser ver isso aqui por quantidade, eu consigo ver por quantidade. Se eu quiser ver por faturamento, eu vejo por faturamento, e o nome da coluna aqui também vai mudar aqui sem problema nenhum. E viu como a gente teve que fazer alguns contornos aqui no Power BI para conseguir chegar nesse resultado. A gente viu que dá para fazer assim. A gente tem que fazer algumas gambiarras aqui no Power BI e a gente consegue chegar no resultado final. Essa foi a primeira maneira de fazer, uma maneira um pouquinho mais complexa, tá? Mas a gente chega no resultado final. E aqui você pode adicionar quantas colunas você quiser. Outra maneira de chegar no mesmo resultado, dessa vez até um pouquinho mais simples, mas pode ser um pouquinho mais trabalhoso em outros aspectos, é a gente utilizar a função de indicadores. Como é que funciona essa função aqui no Power BI? Eu tenho aqui no meu painel de exibição a função de indicadores. O que é um indicador no Power BI? Ele vai tirar uma foto do que está na sua tela agora, e você pode alternar entre essas fotos. Então eu vou criar uma nova página aqui só para a gente entender melhor esse conceito, e vou criar uma tabela aqui, tá?
Nessa tabela eu vou trazer aqui o país e o faturamento. E agora eu estou usando a coluna original de faturamento com o valor total. Vamos supor que eu queira duas visões diferentes, tá? Eu quero uma com faturamento e uma com a quantidade. Nesse caso aqui, para fazer dessa forma, eu preciso criar duas tabelas diferentes. E o que vai acontecer aqui? Qual vai ser o truque para a gente fazer isso? A gente vai colocar uma tabela aqui em cima da outra. E a gente vai utilizar essa foto para mostrar a tabela de quantidade ou para mostrar a tabela de faturamento de acordo com o que o usuário selecione, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ativei o painel de indicadores, também vou ativar o painel de seleção, porque aqui eu consigo ver tudo que eu tenho aqui dentro da minha tabela. Então, aqui essa primeira tabela aqui que está selecionada é a tabela de quantidade. Eu posso até renomear ela aqui, posso chamar ela de tabela quantidade. E a minha segunda aqui é a minha tabela faturamento. E aqui eu consigo, nesse olhinhozinho aqui, nesse íconezinho, eu consigo ocultar uma tabela ou consigo ocultar todas elas. Então, se eu posicionar ela aqui uma em cima da outra, eu posso escolher aqui qual que eu quero mostrar e qual que eu quero ocultar. Basicamente, a gente vai tirar uma foto desse dashboard com a tabela de quantidade aparecendo e depois a gente vai tirar uma outra foto com a tabela de faturamento aparecendo e a gente vai criar alguns botões para alternar entre essas fotos. Como é que a gente faz isso? Primeiro eu tenho que pegar a primeira tabela aqui que eu quero que apareça, tá? Ela já está aqui quantidade, eu vou ocultar faturamento aqui só para não correr nenhum risco aqui. Como é que a gente tira essa foto agora no Power BI? A gente só vem aqui ó, em adicionar no painel de indicadores e está pronto. Eu vou renomear isso aqui para quantidade, só para eu saber que é a da tabela de quantidade. Eu tenho que vir nesses três pontinhos aqui também e tirar esses dados aqui para eu não ter nenhum problema, tá? Agora a gente vai fazer o processo inverso. A gente vai ocultar a tabela de quantidade e mostrar a de faturamento. E eu vou clicar aqui em adicionar para tirar outra foto. Então, vou adicionar aqui faturamento. E agora, como vocês podem ver, eu tenho duas fotozinhas aqui. Se eu clicar em quantidade, ele vai me mostrar a tabela de quantidade. Se eu clicar em faturamento, ele vai me mostrar a tabela de faturamento. Qual é a parte chata de fazer dessa forma e por que eu não ensinei dessa forma primeiro? Que se você quiser adicionar novos campos nessa tabela, se você quiser adicionar mais alguma coisa aqui, você vai ter que ficar criando várias fotos diferentes. Então, toda vez você vai ter que ficar atualizando essas fotos para você criar mais funcionalidades. Da outra maneira, não. É bem mais simples de você criar ali e adicionar mais campos, porque a partir do momento que você tem isso daqui, você pode ir adicionando os campos que você já tem na sua tabela sem problema nenhum. E aí, como é que a gente faz então para deixar essa funcionalidade disponível aqui para o usuário? Eu posso fechar meu painel de seleção e de indicadores. E agora tudo que eu vou fazer é vir aqui na guia inserir do Power BI e eu vou aqui na funcionalidade de botões. E de botões aqui eu já tenho até um próprio botão de indicador, mas a gente não precisa fazer isso com esse botão. Eu posso fazer um em branco aqui, ele seleciona esse retângulo aqui para mim e eu posso colocar aqui no estilo do botão, eu posso mudar qual é o texto dele. Só ativar essa caixinha aqui. Eu posso colocar aqui quantidade. Eu vou duplicar esse botão e vou colocar esse aqui, vou chamar ele de faturamento. E agora eu tenho que dizer para o Power BI que quando o usuário clicar nesse botão, tem que mostrar aqui o indicador de faturamento, que foi a foto que a gente tirou aqui atrás. Então, selecionei o botão aqui, vou em ação. Eu posso atribuir uma ação a esse botão. Então, vou selecionar aqui ação. O tipo vai ser o tipo de indicador, que é justamente a foto que a gente tirou, e ele vai perguntar qual é o indicador. Como eu estou no botãozinho de quantidade, vai ser o indicador de quantidade. Aqui no de faturamento vai ser a mesma coisa. Eu defino a ação, coloco o tipo aqui indicador e coloco como faturamento. Como eu estou no modo de desenvolvimento de Power BI, ele não vai deixar eu clicar direto aqui no botão e ele mudar. Eu preciso pressionar CTRL no meu teclado e aí sim eu consigo clicar aqui e ele vai alternar entre essas fotos para mim. Mas quando esse relatório estiver publicado na nuvem, isso vai funcionar diretamente. O usuário vai clicar e vai alternar aqui entre as visões que eu tenho. Então, uma segunda forma também de trazer aqui o nome das colunas
de maneira dinâmica é através da funcionalidade de indicadores. Para você que pediu essa funcionalidade aqui, que deixou lá nos comentários, eu espero que você tenha gostado desse vídeo que foi feito aí, especialmente para sua dúvida de como você pode sanar esse problema no Power BI. E para você que tem outras dúvidas do Power BI, diz aí também o que você achou desse vídeo. Se você gostou dessa funcionalidade aqui no Power BI, deixa aqui nos comentários o que você quer saber de Power BI também, que a gente também vai procurar ideias novas para fazer vídeos interessantes como esse, trazendo soluções para problemas do seu dia a dia no Power BI. Esse é o comprometimento que a Academia BIPRO tem com o seu desenvolvimento. Aproveitando aqui, já deixa o seu like no vídeo e se inscreve aqui no canal para não ficar por fora de nenhuma novidade, inclusive saber quando aí o seu vídeo aí, quando a sua dúvida for respondida através de um vídeo aqui da Academia BIPRO, tá? Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo.